Queridos, em Hebreus 5, versículos 7, 8 e 9 diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Queridos, veja bem, o que diz aqui, eu vou destacar aqui o versículo 8. Versículo 8 vai dizer que, embora sendo Jesus filho, ele aprendeu a obediência, aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. E nós vamos tirar já algumas lições aqui. Como que Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, ele vai aprender a obedecer através das coisas que ele sofreu aqui na terra. Ele viveu como homem, 100% também é a sua divindade. Mas ele sofreu muito, e a palavra de Deus vai nos dizer aqui em Hebreus 5, versículo 8, que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus não era obediente? Sim, claro que era. Mas ele tinha uma missão a ser cumprida aqui para nos salvar. E ele cumpriu esta missão até o fim. Sofreu muito, padeceu demais. Você tem ideia, ali no jardim do Getsêmani, Jesus suou gotas de sangue. Chegou um momento em sua fraqueza ali, que Jesus disse para o próprio Pai: Pai, afasta de mim este cálice. Mas ao mesmo tempo ele voltava atrás e dizia: que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus já estava sofrendo ali, e ele sabia o quanto ele ainda haveria de sofrer até chegar à cruz. Tudo isso por causa de mim e de você. Jesus não fez por mais nenhum outro motivo, somente para a nossa salvação. E vai dizer aqui que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E aí a gente vai entender que muitas vezes, queridos, é através do sofrimento também, é através do sofrimento que nós vamos aprender a obediência a Deus. É que nós vamos aprender a obedecer a Deus. Quando as coisas estão bem, estão na bonança, as pessoas estão vivendo a sua zona de conforto, há uma tendência a relaxar na obediência à palavra de Deus. Há uma tendência a não estarmos ali vivenciando a obediência a Deus. Às vezes até ora muito, mas não obedece. E muitas vezes é assim. E a gente vai entender que como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, nós vamos entender que muitas vezes é preciso, é necessário que nós passemos por sofrimentos para aprendermos a obedecer a Deus, para nos achegarmos mais a Deus. Geralmente as pessoas se achegam mais a Deus quando estão sofrendo, quando estão passando por dificuldades. Quando as coisas estão indo bem, dificilmente as pessoas buscam a Deus. Muitos buscam, não estou dizendo aqui generalizando não, mas são poucos. Mas esses poucos, nós temos como exemplo Jó. Jó tinha uma vida super tranquila, abençoada, vivia na sua zona de conforto, na bonança. Jó era o homem mais rico ali de todo o Oriente, mas nem por isso deixava de buscar a Deus. Ele via a sua necessidade, a sua total dependência ao Senhor. Jó buscava a Deus todos os dias. Jó orava por seus filhos. Jó tinha 10 filhos. Mesmo sendo o homem mais rico de todo o Oriente, não lhe faltava nada, mas ele reconhecia a sua total dependência ao Senhor. Mas são poucos que são Jós, que podem se comparar a Jó, que estão na bonança, que estão tendo uma vida boa, na sua zona de conforto, e mesmo assim buscam a Deus. São poucos. Geralmente as pessoas buscam mais a Deus nas suas necessidades, nas suas dificuldades, diante dos seus problemas, suas angústias, ou seja, quando estão sofrendo, quando estão no sofrimento, na dor, aí se jogam aos pés do Senhor, clamam a Deus, né? É interessante Hebreus 5:8 dizer que Jesus aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E muitas vezes nós vamos também aprender a obedecer a Deus quando estamos passando por algum tipo de sofrimento.
E é como eu disse, muitas vezes é através do sofrimento que vamos justamente nos lançarmos aos pés do Senhor. Então, queridos, não olhem, né? Não devemos olhar para o sofrimento apenas como algo ruim, somente ruim. Claro que é ruim. Quem quer sofrer? Ninguém. Ninguém quer sofrer. Ninguém no seu estado normal quer sofrer, a não ser que sofra de alguma patologia para desejar sofrer. Mas no natural ninguém quer sofrer. E geralmente a gente olha para o sofrimento como algo ruim. Mas não vamos olhar para o sofrimento somente como algo ruim. Veja algo bom também no sofrimento. Vamos tentar ver o sofrimento, muitas vezes, como uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de nos achegarmos mais ao Senhor, de nossa comunhão ser cada vez aumentada com o Senhor. Vamos ver dessa forma, através do sofrimento, é a oportunidade que você tem de se entregar mais à obra de Deus. Vamos tentar ver no sofrimento também o que Deus quer nos dizer, o que Deus quer nos mostrar. Através do sofrimento, às vezes, Deus quer nos mostrar algo. É através do sofrimento que nós estamos passando que Deus quer nos dizer algo. Nós precisamos ter essa sensibilidade no Espírito de Deus, no Espírito Santo, para entendermos qual o propósito de estarmos passando por tal sofrimento, por tamanha dor, por tamanha calamidade. Talvez seja através do sofrimento que Deus queira que nós venhamos a enxergar a nossa desobediência. A nossa desobediência à sua palavra. Muitas vezes estamos sendo desobedientes. E através da obediência, talvez seja esse método que Deus esteja usando para que nós venhamos a enxergar a nossa total desobediência. Naquela área que muitas vezes insistimos tanto ali em não obedecer a Deus. Eu não sei qual é a área que você talvez insista em não obedecer a Deus. Talvez é só em uma área, em duas, talvez em muitas áreas você esteja aí em desobediência à palavra. Mas vamos tentar olhar para o sofrimento como uma oportunidade de enxergarmos onde nós estamos falhando com Deus, onde estamos sendo desobedientes. Vamos tentar olhar para o sofrimento como também uma oportunidade de nos tornarmos cada vez mais um cristão melhor, mais forte, mais fiel a Deus, mais fiel à palavra do Senhor. A Bíblia chega a nos dizer que devemos ter alegria quando estivermos passando até por algumas provações. Aliás, ela diz por várias provações, não diz nem algumas. Tiago 1, versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim, Tiago 1, versículo 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você quer ser um cristão perseverante? Você quer ser um cristão que não desiste de estar ali na obediência à palavra de Deus? Tenha por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É o que diz aí em Tiago 1, versículo 2. Será que nós estamos tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, por dificuldades, por dor, sofrimento? É difícil. Quem é que vai ter alegria em estar sofrendo? Em estar passando por uma provação vai causar sofrimento, dor, angústia, né? Mas se nós estivermos na obediência à palavra, nós vamos saber que aquela provação vai ser passageira, aquele sofrimento vai ser passageiro, não vai ser eterno, não vai ser para sempre, não vai se prolongar. Quando nós estamos firmados na palavra, não abrimos mão de servir ao Senhor, nós temos convicção que da mesma forma que aquilo veio, vai passar, e logo nós vamos estar olhando para trás e até em certos casos achando engraçado. Mas nós precisamos estar perseverante na palavra do Senhor. E aí sim você vai ter por motivo de toda alegria quando estiver passando por várias provações, porque é a oportunidade, quando você estiver passando pelas provações, de mostrar a Deus a sua fidelidade, de mostrar a Deus o cristão sincero que você é. É através das provações que Deus vai poder ver o quanto você é dedicado e fiel a Ele. Por isso o texto diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque é nas provações que Deus realmente vai conhecer o nosso coração. Muitas pessoas bendizem a Deus, né? Louvam a Deus, buscam, adoram a Deus, porque não estão passando por nenhuma dificuldade, nenhuma provação. Aí Deus os prova, muitas vezes Deus nos prova.
Vamos colocar uma provaçãozinha nele ali para ver se ele continua nesse mesmo clamor, nessa mesma atitude de adoração, nessa mesma fidelidade. E muitos têm decepcionado a Deus. Deus fez isso com Jó e Jó foi aprovado. Jó perdeu tudo que tinha, ficou o homem mais pobre ali, ficou um mendigo. Do homem mais rico veio a ser o mais pobre. O homem que tinha saúde, perdeu toda a saúde, né? Feridas, úlceras, da planta dos pés até o alto da cabeça. Úlceras malignas, câncer. Jó perdeu os 10 filhos de uma vez. Mas Jó não perdeu a sua fé em Deus. Continuou perseverante. Continuou na palavra. Então, queridos, o sofrimento, ele nos enfraquece, nos deixa fraco. E aí eu lembrei de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Quando o sofrimento aqui, ele nos enfraquece, vai ser justamente na nossa fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o seu poder em nós. E foi isso justamente que Deus falou para Paulo. Paulo estava ali naquele momento sofrendo com um espinho na carne. Por quê? Paulo foi levado até o paraíso, até o terceiro céu. Você vai ver essa história aí da vida de Paulo ali em 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12. Ele vai ser levado, arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e vai ter visões ali inefáveis. E por conta disso, para que ele não se ensoberbecesse, Deus coloca um espinho na carne de Paulo. Por 3 vezes Paulo orou a Deus para que tirasse esse espinho da sua carne. E nós vamos ver qual foi a resposta que Deus deu a Paulo. Em 2 Coríntios 12, versículo 7, Paulo vai dizer assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que o tirasse de mim. Então ele disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo qual sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só o que Paulo diz. Bonito, né? Muito bonito. Foi no sofrimento e na fraqueza de Paulo que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta. Em outras palavras, Deus disse assim: não vou tirar o espinho da sua carne. Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar aí fraco. E aí Deus diz aí no versículo 9, 2 Coríntios 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza do homem, meu irmão, que o poder de Deus vai sendo aperfeiçoado. Não é quando você está se sentindo forte, né? Aquele crente fortalecido que pode tudo, que pode fazer todas as coisas, que se acha, né? Que tem poder, que pode estar frequentando qualquer ambiente, estar em qualquer lugar, porque você tem o Espírito de Deus, você é aquele crente, super crente. Não. Aí você, infelizmente, o poder de Deus não vai ser aperfeiçoado em você. Você vai estar vazio do poder de Deus. Mas quando você está fraco, se sentindo fraco, buscando a Deus, clamando, cada vez mais se achegando a Deus, aí sim, o poder de Deus vai sendo aperfeiçoado em você, na sua fraqueza. Então tenha certeza que o sofrimento pelo qual você estiver passando, Deus está te fazendo cada vez mais forte. Quanto mais você está se sentindo fraco, Deus está te fortalecendo. O poder de Deus, ele está se aperfeiçoando em você a cada dia, desde que você esteja aí, passando por alguma situação difícil, algum sofrimento, alguma dor, se sentindo fraco, abatido. Aí Deus está dizendo para você o mesmo que disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, tenham o mesmo sentimento que teve o apóstolo Paulo, o mesmo sentimento que Paulo teve, para que no seu sofrimento, na sua fraqueza,
você possa estar sendo fortalecido como Paulo foi fortalecido pelo Senhor. Olha o que disse aí Paulo no versículo 9, 2 Coríntios 12, 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, sinto prazer nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Aí é que eu sou forte. Olha só. Que nós possamos seguir esse exemplo. Você quer ser cheio do Espírito, cheio do poder de Deus? Pois é, se sinta fraco. Não fique aí se achando que é um super crente, que pode fazer isso, fazer aquilo, fazer acontecer. Nós devemos reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses 4, versículo 13. Quando ele passa por diversas situações difíceis, ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam esse versículo para dizer que pode ter um carro novo, uma casa própria, uma mansão, pode ser rico. Posso tudo isto aqui naquele que me fortalece. Não foi nesse contexto que Paulo disse isto. Paulo citou ali uma situação em que ele passou por várias situações difíceis, tanto de bonança como de escassez, tanto de ser honrado como de ser muito humilhado. E ele vai dizer: ó, posso todas estas coisas aí naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo era o Senhor Jesus. Foi Jesus que o chamou e Jesus o fortalecia. Queridos, o sofrimento também nos deixa muitas vezes tristes. Quem é que não fica triste diante de um sofrimento? Dificilmente a pessoa está alegre, né? Opa, eu estou sofrendo, estou alegre. Não. Apesar de lá em Tiago 1, versículo 2, dizer que devemos ter por motivo de toda alegria quando estivermos passando por várias provações. Mas na realidade nós nos abatemos muitas vezes, nos sentimos tristes. O sofrimento também nos deixa triste. Que a tristeza causada então pelo sofrimento possa causar em nós um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, por estarmos ali às vezes afastados da comunhão com Deus. Estamos muitas vezes lá na igreja, mas estamos afastados de Deus, estamos afastados do Senhor, estamos afastados da obra do Senhor. Estamos muitas vezes cumprindo os rituais da igreja, indo aos cultos, todos os dias de culto, chegando no horário certinho. Estamos fazendo tudo, né, conforme a instituição ali, igreja, está nos exigindo. Mas o nosso coração está longe de Deus. E muitas vezes estamos sofrendo. E nesse sofrimento, por estarmos passando por momentos difíceis, vai nos deixando tristes, abatidos. 2 Coríntios 7, versículo 10, diz assim, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então há uma tristeza que Deus permite que nós passemos. E aí vai dizer justamente que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. É uma tristeza que Deus... O que é que Deus quer com isso? Que você se arrependa. É uma tristeza permitida por Deus. Um sofrimento permitido por Deus, uma provação permitida pelo Senhor, para que você realmente fique triste e essa tristeza produza em você um arrependimento, para que você volte para o Senhor, para que você volte à comunhão, para a sua própria salvação. Como diz aí o versículo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sabe quando é que o mundo te deixa triste? Quando seus olhos estão voltados para as coisas do mundo. Você está buscando alegria, satisfação e a sua felicidade nas coisas do mundo. E o mundo não pode te dar essa alegria verdadeira, esta felicidade plena. Só quem pode te dar essa felicidade plena, essa alegria realmente verdadeira, é Jesus. Porque Jesus vai colocar dentro de você o Espírito de Deus para estar ali habitando dentro do seu corpo. Com o Espírito de Deus habitando em nós, nós realmente vamos nos sentir felizes, alegres. Sem o Espírito de Deus, quando buscamos essa alegria nas coisas do mundo, nós ficamos tristes e abatidos. Não que não vamos ficar tristes
e abatidos quando estivermos o Espírito de Deus habitando em nós. Vamos passar por momentos de tristeza. Mas como o próprio versículo diz aqui, ó, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Que se você passar por tristeza, que seja uma tristeza segundo o propósito de Deus, para arrependimento, para a sua própria salvação. Amém? Interessante que em Hebreus 5, versículo 9, o texto qual nós lemos inicialmente, vai dizer que Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha só, Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Queridos, então, a gente entende aqui que não adianta apenas crer, nós temos também que obedecer. E a Bíblia, ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. Você vai ver textos que você pode até dizer para mim assim, não, mas lá o texto em lugar tal diz que se apenas crermos seremos salvos. Crê e será salvo, tu e tua casa. Né? Mas esse crer aí da Bíblia implica também obedecer, não é só crer por crer. Precisamos também obedecer, não adianta apenas crer sem obedecermos. Não há diferença nenhuma. Crer sem obedecer, até os demônios creem, é o que a Bíblia vai dizer. Até Satanás crê. Esse crer sem obediência, Satanás crê, meu irmão. Olha o que diz lá em Tiago 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Olha, creem mais do que a gente, no sentido de saber que realmente Deus existe, que Deus é poderoso, que Jesus é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Eles sabem de tudo isso e creem tanto que estremecem, têm medo, se tremem. Tiago 2, versículo 19 diz isso. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios também creem e estremecem. Então não adianta crer sem obedecer. Hebreus 5, 9 vai dizer que Jesus se tornou autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Não apenas creem por crer, por acreditar. Tem muitas pessoas que estão aí vivendo uma vida desregrada no mundo, sem compromisso, sem submissão à palavra de Deus, mas crê. Crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus veio para salvá-lo, crê que Jesus morreu por ele, mas adianta alguma coisa se não obedece? Infelizmente tem muito cristão vivendo esse crer sem obedecer. Você vai ver muitos, inclusive, escandalizando o Evangelho. Lamentável, né? Lamentável. Então, creia acompanhado de obediência. Orar é bom, e eu sei que muitas pessoas oram até demais. Mas, infelizmente, muitos oram muito, e às vezes a vida não dá frutos. Você não vê frutos de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira conversão. Você não vê obediência à palavra. Você não vê temor. Mas ora demais. Às vezes vai até para lugares desertos, vai para montes, passa noites orando. Eu vou lhe dizer uma coisa, não se escandalize com isso não. Orar é bom, mas obedecer ainda é melhor. Orar é bom, mas obedecer ainda é melhor. Deve haver os dois, obediência acompanhada de oração. Mas se você apenas ora e não obedece, não está adiantando muita coisa não, não está adiantando nada. Se você obedece, mesmo que você ore pouco, Deus se agrada mais. Porque o pouco que você sabe da palavra de Deus você coloca em prática. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26 vai dizer assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Quem estão sendo os outros deuses de muitas pessoas nos dias atuais, de muitos cristãos? Quem estão sendo os deuses que estão fazendo com que esses cristãos deixem de estar cumprindo os mandamentos do Senhor? Às vezes os deuses dessas pessoas os prazeres,
é a idolatria. Cristãos idólatras, crentes idólatras. Tantos deuses, tantos bezerros de ouro têm se constituído na vida de tantas pessoas que até oram demais, mas têm buscado outros deuses. Têm deixado de obedecer a palavra de Deus. E nós temos que obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes Deus permite o sofrimento em nossas vidas para que nós obedeçamos a sua palavra. Como diz lá em Hebreus 5:8, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Às vezes precisamos sofrer mesmo, passar por situações difíceis, para aprendermos que temos que obedecer a palavra, para que as coisas possam ir bem. Quais os benefícios de ter uma vida na obediência? Quais os benefícios de obedecermos a palavra de Deus? O primeiro benefício é claro que é a salvação eterna. E que nós possamos aprender como Jesus, aprender a obediência pelas coisas que sofremos. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, está em Hebreus 5:8. Que possamos ser obedientes. Está sofrendo? Está passando por alguma situação difícil? Está passando por alguma angústia? Algum problema que está ali te causando dor, fazendo doer, sofrer? Meu irmão, aprenda a obediência, principalmente nesse momento. E o benefício da obediência, primeiro que nós temos, é a salvação eterna. Creia em Jesus, creia que Ele é Senhor e Salvador de sua vida. Agora, além da salvação, nós teremos também uma vida abençoada. É outro benefício. Além da salvação, nós teremos vida abençoada por Deus. Benefícios da obediência à palavra. Provérbios 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer aqui é o mesmo que obedecer. Obedece-o em todos os teus caminhos, e aí o que é que vai acontecer? E Ele endireitará as tuas veredas. Quando nós obedecemos, Deus endireita as nossas veredas. Quando não obedecemos, meu irmão, não tem nada que seja endireitado. Provérbios 3, versículo 7, 2 versículos depois vai dizer assim também: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que coisa maravilhosa aqui. Aqui está dizendo que a obediência a Deus nos garante saúde. Saúde para o nosso corpo. Você quer ter saúde? Então se preocupe em ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. Cada vez mais. Aqui, Provérbios 3, versículo 7 e 8 está dizendo isso. Que é uma garantia para aqueles que vivem na obediência. Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. 3 coisas aqui, Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se nós fizermos essas 3 coisas que diz aqui em Provérbios 3, 7, a promessa que está no versículo 8 vai se cumprir em nossas vidas. Isto será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Quais são as 3 coisas que está aí no Provérbios 3, versículo 7? Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Quantas pessoas querem ser sábias aos seus próprios olhos? Quantas pessoas são cheias de si mesmo, autossuficientes, Não estão ali sujeitas à palavra de Deus, mas se sujeitam à sua própria sabedoria, ao seu próprio conhecimento, ao que elas acham. Você pode chegar e dizer assim: não, mas a palavra de Deus diz isto. Não, eu acho isto. O eu acho dela está acima do que diz a palavra de Deus. E vive em cima do que ela acha. Ela não pauta a vida dela em cima do que diz a palavra de Deus. Vai ter saúde para o seu corpo? Não, não vai ter. Não vai ter saúde, infelizmente. Eu estou lhe dizendo isso, estou sendo bem sincero, você não vai ter saúde. Mas se você deixar de ser sábio aos teus próprios olhos, temer ao Senhor e apartar-se do mal, aí a palavra de Deus nos promete: isto será saúde para o teu corpo. Eu sei que muitas pessoas fazem muitas dietas, fazem muitas coisas para terem saúde. E eu não vou desfazer aqui não. Claro que a gente tem que ter também
os nossos cuidados. O próprio Jesus disse: seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Nós devemos ter prudência. É claro que nós devemos dar preferência por uma alimentação cada vez mais natural. Nós devemos praticar exercício físico, não ter uma vida muito sedentária. Mas se nós buscarmos saúde apenas nessas coisas, desprezando a palavra de Deus, desprezando em cumprir aquilo que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas, buscando ser sábio aos nossos próprios olhos, infelizmente, por mais que nós venhamos a fazer, não vai dar certo. É como diz lá o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se você trabalha para ter saúde, se empenha para ter saúde, mas o Senhor não está no negócio, não está na sua vida, não está no meio, em vão é todo o seu esforço, em vão é todo o seu trabalho, meu irmão. Do nada pode surgir aí uma enfermidade que você não sabe nem de onde veio. Você vai encher a sua cabeça de interrogação. Mas por quê? Como? De onde? Mas a palavra de Deus está nos garantindo aqui saúde. Você quer ter saúde? Você quer sair desse quadro de enfermidade muitas vezes que você está aí se encontrando? Faça o que diz aí Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então tá aí, a obediência mais uma vez sendo priorizada. A obediência a Deus está nos garantindo saúde para o nosso corpo. Mateus 7, versículo 24. Não, perdão. Eu ainda vou continuar aqui dizendo quais são os benefícios de ter uma vida abençoada através da obediência à palavra de Deus. Está aí em Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Benefícios de uma vida obediente à palavra de Deus. Você vai ter um anjo do Senhor acampado, sempre, o tempo todo, ao seu redor, livrando-te de todo o mal. Salmo 34, versículo 7, diz isso. Outro benefício aqui de uma vida também obediente à palavra. Teremos vida em abundância, como disse Jesus lá em João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida obediente, vida prática da palavra de Deus. Teremos também a verdadeira paz de espírito, que só o Senhor tem para nos dar. Viva uma vida cristã e obediência. João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. São consequências aqui, são benefícios de uma vida em obediência à palavra de Deus. E muitas vezes, como eu disse no início, lendo aqui a respeito do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus, muitas vezes o sofrimento, ele requer de nós uma atitude de obediência. Analise você mesmo, examine-se a si próprio, veja naquilo que você esteja muitas vezes não agradando ao Senhor. Está passando por um momento difícil, está passando por algum transtorno na sua vida. Pode ser que não seja nada, pode não ser consequências de nada de errado que nós estejamos fazendo diante do Senhor. Pode ser apenas provação mesmo. Jó passou por tudo que passou sem estar em pecado, sem estar fazendo nada de errado diante de Deus. Mas Deus ali provou a fé de Jó. Pode estar provando a sua também. Mas é bom que nós paremos e analisemos. Isso que eu estou passando é consequência de uma vida que não esteja agradando a Deus em alguma área, ou é apenas provação? Você pode ter certeza que se for provação, é passageiro. Não vai demorar não. Você vai ter logo o alívio do Senhor. Como está lá em Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus não vai deixar você perecer diante de uma aflição, de uma tribulação, de uma angústia. Esse sofrimento aí é passageiro. Você está sendo apenas provado. Como diz lá no Salmos
Salmo 34:19, muitas são as nossas aflições, mas o Senhor nos livra de todas, não é de algumas não, de todas. Jesus disse também em João 16:33 que no mundo aqui nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Quando ele diz tenham bom ânimo, porque ele está conosco. Assim como ele venceu o mundo, ele diz eu venci o mundo. Ele está dizendo tenham bom ânimo, vocês estão com aquele que venceu o mundo. Eu não vou poder vencer essas aflições que estão aí na vida de vocês. Vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Lembrem lá, Salmo 34:19, que muitas são as aflições dos justos, mas a promessa está lá, o Senhor o livra de todas. A menos que essas provações que nós estamos julgando como provação seja algo consequente de um pecado. Se é algo errado que estamos fazendo na presença do Senhor e estamos passando por uma situação difícil, é hora de refletirmos, nos examinarmos, reconhecer aquele erro, confessá-lo diante do Senhor e pedir perdão. João 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros. Nós precisamos colocá-los diante do Senhor. E aí o texto lá diz em 1 João 1,9 que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Queridos, lembre, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que Ele sofreu. Hebreus 5, versículo 8. Talvez o sofrimento que você estiver passando no momento seja algo didático da parte de Deus, para que você venha a obedecê-lo em alguma área que talvez você esteja sem obedecer a palavra do Senhor. Se você está em dias com Deus, veja isso como uma provação e tenha alegria por estar sendo provado, como diz lá em Tiago 1,2. Tenha por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque é o momento que você tem, é a oportunidade que você está tendo de mostrar a Deus a sua fidelidade, de mostrar a Deus o cristão que você tem sido diante dele. É a oportunidade que temos de mostrar a Deus a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus esteja aí abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui meditando, refletindo na Tua Palavra, aprendendo ricas lições, ricos ensinamentos que a Tua Palavra tem a nos passar. Que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte neste momento, a todos os seus familiares, que o Senhor esteja indo ao encontro de cada filho Teu, socorrendo-os em suas necessidades, que o Senhor esteja abençoando-os de forma que eles venham a cada dia estarem mais fortes na fé diante da Tua presença. Que o Senhor nos dê um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.